Olá, bom dia a todas, bom dia a todos, tudo bem, tudo legal? Estamos aqui, então, mais uma vez, para mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar do assunto processos de trabalho. A nossa convidada, Maria Elisa, vou apresentar ela daqui a pouco para vocês. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todas e a todos pelo interesse nos nossos vídeos. Nós já fizemos um vídeo sobre inteligência artificial, estamos fazendo esse sobre processos, terão outros assuntos interessantes, transformação digital, gestão do conhecimento, enfim, a gente está periodicamente lançando alguns vídeos bacanas, alguns vídeos legais. Eu agradeço, então, a atenção de todas vocês, de todos vocês. Só quero lembrar para você colocar o seu like lá embaixo, no link do vídeo, né? Acionar o sininho, que é para a gente, então, avisá-las e avisá-los quando tiverem novos assuntos. Bom, o nosso assunto hoje é pessoas e processos, tá certo? Para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é André Freitas, eu sou consultor em gestão empresarial, com foco em pessoas e processos. Minha formação é em engenharia, com pós em marketing, sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. A nossa convidada de hoje, então, é a professora Maria Elisa Macieira, que está aqui com a gente. Eu vou falar rapidamente aqui o currículo dela. Ela é consultora em gestão empresarial, com foco em processos de trabalho, é mestra em administração pela EBAP, FGV, coautora de 5 livros, versando sobre processos de trabalho na área pública e na iniciativa privada. Ela tem muita experiência em área pública também. Autora do curso Gestão do Poder Judiciário, da FGV Online, professora no MBA e mestrado profissionalizante da FGV Direito Rio, do MBA em Gestão Organizacional, Gestão Estratégica de TI e Gestão de Processos da FGV Management, do MBA de Administração Judiciária da Escola Nacional da Magistratura. Esse é o currículo da nossa convidada de hoje. Muito bem, Maria Elisa, seja bem-vinda, então, ao nosso vídeo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui no seu currículo, alguma coisa que eu deixei passar, ou que não coloquei adequadamente? Bom dia, André. Obrigada pelo convite. O que eu gostaria de acrescentar é agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que somos aí amigos e parceiros, uma jornada que envolve a academia, né? Envolve também diversas consultorias na área de gestão de processos e pessoas. Então, é prazer estar aqui conversando contigo por esse tema que acho que, no momento, ele está pipocando, né, André? Com certeza. A necessidade de revisão desses temas de pessoas e processos nesse momento pós ou durante a pandemia, a gente não sabe, só já estamos no pós, né? Meio pós, meio durante, né? Muito bem, muito legal. Bom, para mim é um prazer, claro, estar com você aqui, você é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muita gratidão. A minha primeira pergunta é a seguinte, muitas vezes nas organizações, você percebe isso com certeza, né? As pessoas colocam processos e pessoas em dimensões diferentes. Processo, aquela coisa cartesiana, lógica, processual, etc. E muito fechado, né? E pessoas, sentimentos, emoções, subjetividades, etc. As coisas não se falam, tá? Mas, na verdade, elas precisam se falar, né? Qual a sua opinião sobre isso? Quer dizer, qual a sua opinião sobre a gestão de pessoas quanto ao fator humano? André, eu imagino que essa visão seja uma visão relativamente limitada, tendo em vista que os processos são realizados pelas pessoas. Então, como é que a gente vai desassociar um do outro, né? Talvez, quando você se refere à questão cartesiana dos processos, você está se referindo àqueles processos que têm aquela dimensão que parece uma dimensão fordista, né? De linha de montagem, processos repetitivos, né? Mas nós temos, na maioria das organizações, e algumas só com esse tipo de processo, aquilo que o CIBOC, que é esse guia famoso aí de gerenciamento e gestão de processos de negócio, menciona, que são os processos intensivos de conhecimento. Então, temos nas organizações não apenas processos repetitivos, temos sim vários, mesmo naquelas que são prestadoras de serviço, né, onde o processo não se repete, tal como uma indústria, mas mesmo nessas você vai ter
processos intensivos de conhecimento, naquelas que são processos que possuem na sua, digamos, na sua base, né, processos que se repetem. Então, a gente tem uma miríade de processos e não independe de ser repetitivo ou intensivo de conhecimento. A coisa mais importante nisso é a essência de colocar o fator humano como parte da gestão de processo. Quer dizer, isso aí é indiscutível. E tem os processos adaptativos, né, que você vai caminhando, você vai ajustando, você vai crescendo, você vai aprendendo, né? E quem aprende são as pessoas que fazem parte dos processos, que realizam os processos. Sim, que às vezes, contínuo, né? Com certeza. Quer dizer, quem obtém o resultado é o processo? Não, são as pessoas. Não adianta processos bem alinhadinhos se as pessoas não quiserem ou não puderem fazer, né? Um outro tema também bastante polêmico, bastante presente, que você levantou agora há pouco, é sobre pandemia e tal, né? Nós estamos vivendo uma época de home office, todo mundo é home office, é home office, é home office. Como é que fica a gestão do processo de trabalho com relação ao trabalho remoto? Como é que você vê essa perspectiva? André, o trabalho remoto, eu acho que ainda eu tenho lido bastante artigos sobre esse tema aqui no Brasil, a academia está produzindo bastante sobre isso, fora também, né? Mas eu acho, as questões que eu tenho lido, enfim, as informações que eu tenho coletado também da vivência do dia a dia na academia, com os alunos, enfim, consultoria, é que nada está ainda fechado, né? A gente ainda não tem uma visão fechada sobre essa questão. O que eu tenho colocado primeiro, que é uma grande oportunidade para quem é da área de gestão de processos e também de pessoas. Por quê? Porque todos os processos, tendo em vista esse modelo novo que foi feito rapidamente pelas organizações, aquelas que se saíram bem foram aquelas que se adaptaram rapidamente, que já tinham a TI debaixo do braço e colocaram rapidamente tudo isso para rodar, mas agora, nesse retorno, né, das pessoas trabalhando 3 dias em casa, ou 2 dias em casa, os outros dias no escritório, isso tudo tem que ser repensado, sempre repensado na dimensão humana, né? Ou seja, será que aquele processo se adaptou bem à realização por meio de trabalho remoto? Ou será que ele vai se adaptar parte lá e parte cá? Enfim, então, é um momento de reflexão, agora, uma reflexão mais profunda. Mais profunda. Né? Não aquela que foi feita rapidamente, simplesmente para você poder entregar um produto ou prestar um serviço, mas uma reflexão que meça efetivamente a produtividade das equipes, né? A relação da liderança com as equipes, que é outra questão que está colocada aí como desafiadora, né? A questão do ambiente de trabalho e, acima de tudo, a criatividade, né? Nós somos seres sociais e precisamos da relação para melhorar. Melhorar o quê? Os processos. Os processos de trabalho, consequentemente, as pessoas que realizam os processos de trabalho. Perfeito. Você citou um ponto interessante aqui, um ponto bacana para a gente abordar, que é sobre a liderança, né? Justamente nesse ambiente de trabalho remoto. Ou seja, antigamente as pessoas tinham uma convivência mais próxima, todo dia se encontravam fisicamente, e de uma hora para outra, falou, olha, não pode mais, aí virou a chave, né? Todo mundo é online, todo mundo é remoto. E como é que fica a questão da liderança com relação ao impacto nos processos de trabalho, no trabalho remoto? Eu vejo assim, a liderança, né, ela perdeu aquelas famosas pistas que ela tinha dos seus funcionários. Que pistas são essas? Aquilo que o líder enxerga quando chega de manhã para trabalhar e vê a equipe sentada. E fulano chegou mais cedo, será que ele está com o trabalho atrasado? E chegou mais tarde, será que está com algum problema? Será que eu distribuí corretamente as tarefas? Então, essas pistas que ele fazia na base do olhar, entre aspas, do cheiro, né? Ele perdeu essas pistas, bem como os funcionários também perderam as pistas do líder. É verdade, é verdade. Porque também, meu chefe hoje não está nervoso, o que está acontecendo? Será que o meu trabalho não está legal? Será que eu deixei de entregar alguma tarefa? Enfim, então, ambas as pistas se perderam, e não é à toa que os chefes aumentaram o volume de reuniões diárias, coisa que eles faziam uma vez por semana, né? Então, ele precisa do quê? Preciso ver se o cara está trabalhando, né? Então, o que eu vejo algumas lideranças vão ser repensadas. Será que esses líderes são necessários mesmo? Porque nesse modelo, pelo menos. Nesse modelo, pelo menos. E se são, não nesse formato, eu não posso ser um chefe
no modelo antigo para esse modelo novo. Então, ele também precisa repensar as suas competências para ser líder nesses tempos atuais. Você sabe melhor do que eu esse assunto. Com certeza. Há que haver uma adaptabilidade e talvez emergir competências que a pessoa eventualmente até já tinha, mas não as exercitava, não colocava em prática. Então, acho que é um período que precisa ter bastante abertura para novas situações e o processo da criatividade, né? Quer dizer, eu colocar em prática aquilo que eu sei, que eu tenho competência, né? E que, às vezes, de repente, no modelo antigo, isso não estava nem Não estava claro. Não estava claro. O que aconteceu foi assim, como eu falei, virou a chave e tivemos que passar de uma hora para outra a utilizar trabalho remoto e fomos dando um jeito. Chegou a hora, então agora não é um jeito, é uma coisa um pouquinho mais organizada, né? Isso leva a uma outra questão, me coloca uma outra questão, que é sobre medição. Você falou de liderança, o líder ele vê se o trabalho está sendo feito, está sendo realizado ou não. Você tem um excelente livro sobre indicadores de processo, etc. Então, assim, qual é a essência? Como a gente mede um processo? Como a gente evidencia, demonstra que um processo está indo bem, legal, ou não, ou eventualmente tem algum ajuste a ser realizado? Qual é a essência da medição dos processos de trabalho? André, você é testemunha porque nós vivenciamos diversas consultorias onde a gente pode testar não apenas a nossa veia acadêmica, mas também a nossa experiência em implementar aqueles conceitos todos que a gente aprendeu, né? Aprendeu, desenvolveu, melhorou. E você sabe bem, dentre os requisitos de um sistema de gestão, o mais complexo que a gente sempre se deparou foi na hora de medir os processos. Por quê? Porque medir é difícil? É até um pouquinho chato, é um pouquinho mais complexo definir indicadores, mas não é isso. Porque a medição, ela redunda, ela vai estabelecer controles. E as equipes ou as pessoas não querem controles. E a partir do momento que eu meço, eu saio daquela linha do achismo, né? Eu passo para a linha do que realmente está acontecendo naquele processo. Né? Mas existem várias nuances nessa questão da dimensão. Né? Então, eu não sei se você quer que explore um minutinho a mais sobre isso. Fique à vontade. Mas o medir, ele envolve várias coisas. Né? Eu meço para quê? Eu meço para planejar melhor, para fazer melhor o meu trabalho, para gerenciar. Né? Como é que eu vou prestar conta do trabalho da minha equipe, para aprimorar o meu trabalho, para inovar. Né? Mas será que aquilo que eu estou medindo, esses dados que estão saindo, né, do forno, resultante do meu processo, é aquilo que eu realmente quero revelar? E se é aquilo que eu quero revelar, é aquilo que as pessoas vão conseguir fazer alguma coisa com essa revelação? Então, não é apenas medir, é medir por quê, né? Por que eu meço? Né? Para identificar gargalos, para identificar a satisfação do cliente, para identificar a qualidade, a produtividade, o tempo do processo, diversas dimensões. Né? Mas, acima de tudo, eu preciso ter poucos e bons indicadores. Não adianta eu sair medindo tudo. Exatamente. E agora, com o trabalho remoto, é um novo desafio, porque essa dimensão medição também é desafiadora, porque uma coisa é você medir olhando ali, você está acompanhando, você está monitorando, você está... Agora, outra coisa é você medir por intermédio de uma ferramenta de informática colaborativa. É outro tipo de medição. Então, é outro desafio. Quer dizer, não é só o fazer diferente que está posto, está colocado agora aí nessa questão de gestão de processo, frente aos desafios do mundo aí pós-pandemia, mas também o elemento medição da produtividade. São dois elementos que eu acho que são bem complexos agora. Né? 3, repensar os processos, aí incluindo a medição, e como continuar nesse desenho da criatividade que precisa das pessoas para manter esse ciclo da melhoria contínua, né, André? Da transformação. Né? Você falou uma coisa importante aí de assim ter poucos e bons indicadores, né? Eu costumo questionar assim da seguinte maneira: em primeiro lugar, por que medir? Olhando para trás, qual foi o incômodo que eu tive em algum momento para que eu pensasse nesse assunto? A segunda pergunta é para que medir? O que eu vou fazer com isso, né? Com os dados que você colheu.
E a terceira, que é uma pergunta talvez crítica em alguns momentos, é como? Como medir? Às vezes eu tenho tanto trabalho em medir, tenho mais trabalho em medir do que fazer o que tem que ser feito. Então, vale a pena pensar, vale a pena questionar essa situação, né? O custo de medir é maior do que o custo de não medir, né? Então, a eficiência do indicador ela tem que ser posta à prática o tempo todo, né? A rastreabilidade dele, a sistematização dele, enfim. Então, as pessoas querem medir muito e gerenciar pouco. Então, esse é o desafio, né? Como encontrar um bom modelo de medição para a organização, em todos os níveis, né? Do estratégico ao operacional. Até o operacional. Às vezes a gente vê processos tão complexos, né, com medições relativamente simples. A pergunta é, qual é o indicador que vai realmente mostrar, evidenciar se o processo está indo bem ou não, e o que fazer com isso, né? Quer dizer, qual o desdobramento que você tem com isso. Um outro assunto, Maria Elisa, que acho que você domina bastante, que a gente tem visto aí bastante discussões, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quer dizer, como é que você vê essa aplicação dessa lei? Como é que você vê esse momento da preocupação das pessoas com seus dados frente à gestão do processo de trabalho? Qual o impacto, qual o entrosamento entre essas duas dimensões? André, eu não sei se eu domino bastante, não, tá? Acho que é exagero seu. Eu sou uma curiosa, e eu tenho tentado, né? Eu montei aí para as minhas aulas uma aproximação, né, dos requisitos da lei à nossa metodologia de gestão de processos. Então, por onde começar, né, com essa questão que é tão desafiadora e tão nova, né? Não só no Brasil, mas no mundo também, né? Especialmente nós aqui, que já tivemos aí o maior vazamento da humanidade, 400 milhões de pessoas tiveram, o dobro da nossa população já teve seus dados vazados, né? 400 milhões de vazamentos há alguns meses atrás. Então, todos nós estamos vulneráveis, né? Enfim, no outro dia eu tenho recebido um relatório do Serasa, só uma curiosidade, André, porque a minha seguradora foi hackeada, né? E cadastrou todos nós, clientes, no Serasa. E eu vim descobrir que eu já sofri 19 ataques na Deep Web. Na Deep Web, que é a Deep mais barra pesada, a web mais barra pesada do mundo. Né? Enfim, então eu estou com 19 ataques que eu não sei lá. Aí liguei para a Serasa e aí o que eu faço? Melhor a senhora ir lá na delegacia de furtos cibernéticos. Tentei ligar para lá, mas ainda não consegui, mas vou lá. Bom, mas voltando ao nosso tema. Então, isso é para a gente ver como nós somos vulneráveis. E agora, como já aconteceu com a Lei de Defesa do Consumidor, com essa lei não vai ser diferente, com a LGPD, o cliente ele fica mais exigente, né, André? Ele fica mais medroso e mais exigente. Então, as organizações têm que se preparar. Então, como é que você alinha isso à gestão de processos? Primeiro, fazendo um bom inventário dos seus processos, a nossa famosa árvore de processos, que você sabe quantas nós já fizemos juntos, né? em várias organizações públicas e privadas. Então, você faz um inventário dos processos. Dali você identifica quais são os processos que trafegam dados pessoais e começa a analisar esses processos, a criticidade desses processos. Porque não dá para analisar tudo, você sabe disso, né? As organizações são né? Existem uma miríade de processos aí trabalhando em qualquer organização, seja uma pequena, média ou grande. E então começa olhando aqueles que têm dados pessoais, mas dados pessoais só do cliente não. Do funcionário, dados pessoais do seu fornecedor. Aí você fala, mas do fornecedor, sim. Quando você tem um contrato de fornecimento de algum item ou de um serviço na sua empresa, no contrato consta lá o nome do representante legal da organização, nome, CPF, endereço, etc. Ou seja, ali já ficou um rastro de dados pessoais. Então, onde tiver esses rastros, essas pistas, essas migalhas de dados pessoais, você tem que dar uma satisfação. Né? Então, associar isso, conhecer o processo, identificar se esses dados pessoais estão com a devida proteção, aí a área de TI tem que estar junto, óbvio, né? Verificar se o que você está fazendo com esses dados, e aí entra uma questão, uma dimensão que eu vejo que as pessoas realmente não conhecem, André, e que a gente também conhece bem, que é a bendita tabela de temporalidade. Que Sim, as pessoas esquecem disso, né?
esquecem. Isso a gente tem no Brasil, né, o Conselho Nacional de Arquivos, que já nos oferta, né, gratuitamente uma resolução que trata dessa tabela. E o que é essa tabela? Ela define prazos de guarda e destinação. O que é a destinação? Se eu vou jogar fora, se eu vou guardar para sempre, Muito um importante. determinado documento ou registro dentro de uma organização. A partir dessa tabela, ou seja, olha só, eu já estou falando do processo, do registro / documento, eu estou falando da questão do tempo de guarda desse registro, que a Lei Geral de Proteção de Dados pede, e o que fazer com esse registro. E aí eu já estou falando de outra resolução, ou seja, são diversas metodologias e leis e normas que existem que podem ajudar o pessoal que trabalha com processo ou trabalha com gestão de uma forma geral a estabelecer um bom modelo de cuidado e proteção dos dados pessoais. Com certeza. Você está falando isso, eu estou achando bastante interessante no seguinte sentido. Quando se mapeia um processo, eu tenho percebido em outras organizações, das quais eu tenho ouvido falar e tenho contato com os meus colegas, outros consultores também, algumas situações, as pessoas meio que esquecem de mapear. Primeiro, medição, quer dizer, medir consome recursos do processo. Tem que estar escrito lá no procedimento, medir assim, assim, assado. E outra coisa é justamente como você falou, a tabela de temporalidade, que não é uma burocracia para documentos apenas, é como você guardar a informação. Como é que você, de pessoas físicas e jurídicas, quer dizer, dados sensíveis, que muitas vezes são trafegados, são manipulados nesse gerenciamento de processo de trabalho. Então, acho que são duas coisas que, às vezes, as pessoas esquecem, mas que precisariam ter uma atenção maior. Quer dizer, o que medir, como medir e explicar no procedimento como medir, que as pessoas esquecem, porque consome recurso do processo. E outra coisa, quer dizer, o que eu faço com os registros, né? O que eu faço com aquela quantidade de dados e informações que muitas vezes são informações sensíveis para pessoas e organizações. Com relação a pessoas, né, voltando então um pouquinho ao assunto pessoas... André, só uma última informação importante da lei. Essa lei atinge empresas públicas, privadas, de tecnologia ou não de tecnologia. Atinge também ao acervo documental e informacional que a organização gerou a partir da lei, e o passivo também. Então, se você é uma instituição de médio porte que contratou uma empresa de guarda de documentos, você também vai ter que olhar esses documentos que estão guardados lá, que provavelmente vão ter que ficar um longo tempo, muitos, infelizmente, quer dizer, infelizmente, faz parte da lei, a gente precisa guardar alguns documentos por até 100 anos. Né? O dossiê do funcionário, está lá no Conselho Nacional de Arquivos, regulou isso na sua resolução. Então, repara, eu tenho documentos em papel, em suporte papel, em suporte eletrônico, documentos que foram gerados antes da lei, após a lei. Então, é um desafio bastante promissor aí para o pessoal que trabalha nessa área, nesse tema. Com certeza. Eu ia fazer uma observação, mas eu lembrei de outra coisa agora, também interessante. O papo é assim, a conversa é isso. A prosa é essa. Né? As coisas vão surgindo. Né? Não, porque eu lembrei de um filme e um livro, não sei se você teve a oportunidade de assistir, chama-se O Círculo. Imagina uma seguinte situação. Uma empresa dessas big techs aí, maiores de todas, sei lá, o Google, vamos pegar um exemplo como se fosse o Google. O Google começa a comprar o Facebook, começa a comprar a Apple, começa a comprar a Microsoft, começa a comprar o LinkedIn, e aí ele tem tudo sob seu controle. Né? Então, é uma empresa só, uma big tech só que controla tudo. E aí, nesse modelo, nesse determinado momento, eles começaram então a pensar o seguinte, olha só, nós temos aqui os dados de todas as pessoas americanas, no caso do filme americano. Né? Então, elas poderiam votar por meio da nossa empresa, elas poderiam ter o seu cadastro de pessoa física, jurídica, por meio da nossa empresa. Ele teria todos os dados de todas as pessoas e todas as organizações. Bom, aí você imagina, quer dizer,
Um Big Brother, né? Big Brother atualizado, né? E o legal, né, uma coisa interessante, é que a sede da empresa é realmente um círculo, é um prédio circular, como é o da Apple, né? Então, coloca uma pulga atrás da orelha para a gente ficar bastante ligado, né? Mas voltando, então, ao nosso assunto, né? Quer dizer, o que eu gostaria de colocar, o que me fez lembrar também desse filme e desse livro, com relação às competências requeridas e às competências evidenciadas. Então, você tem um certo processo de trabalho, precisa ter um certo resultado. Para isso, as pessoas precisam ter um certo perfil de competência. Muito bem, são as competências requeridas. Aí eu faço o levantamento das competências evidenciadas que as pessoas possuem. As diferenças são os gaps, são as lacunas de competência e tal. Mas as competências evidenciadas, as competências das pessoas, são dados das pessoas, né? São dados importantes das pessoas. Então, eu queria saber de você assim, qual a sua visão com relação ao tratamento de dados sensíveis com relação às pessoas. Porque quando você evidencia competência, você evidencia também o que você tem e o que eventualmente você não tem, ou seja, insuficiências, né, das pessoas. Como é que fica a sua visão com relação justamente à proteção de dados, com relação a esse aspecto mais, como dizer, mais sensível para as pessoas, não exatamente para as empresas? Eu acho que tem que ser muito bem pensado, André, porque o dado sensível ele tem também aquela característica de religião, questão de gênero, opinião Isso. política, etc. Tá? A competência ela está mais relacionada à questão da gestão do negócio. Uhum. Tá? Então, eu, como gestor do meu negócio, eu preciso saber se o André trabalha, se aquele trabalho que o André faz, ele tem condição, competência comportamental, competência técnica para fazer aquele trabalho. Então, isso também é uma informação minha do meu negócio. Tá? Uhum. É evidente que não é uma informação só minha do negócio, é sua também. Agora, como é que eu vou usar essas informações de competência de forma que não crie um transtorno, uma coisa inconveniente para esse funcionário, dizendo, essa criatura não sabe fazer isso, e aquilo vaza. Tá? Uhum. Então, onde você vai registrar essas lacunas é que deve ter algum tipo de proteção, tá? Porque você bem sabe, como você sabe, você melhor do que eu, sabe que tem um formulário, um registro, onde você vai registrar essas informações de, entre aspas, de gap, né? Essas lacunas que não estão sendo supridas momentaneamente. Então, a forma de você proteger esses dados é que é o segredo aí de saber tratar bem o dado do seu funcionário, por exemplo. Sim. Uma pergunta, quer dizer, um dado como esse, né, que nós estamos falando, de quem é a propriedade, quem é proprietário desse dado? É a empresa ou é a pessoa, ou são os dois, né, perante a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha só, André, ele está informando os dados para a empresa, porque ele precisa, isso faz parte do negócio da empresa também, ter o cadastro do funcionário, concorda? Então, é uma informação que ele está passando, e a empresa vai ter que dizer para ele o seguinte: a partir do momento que ela não vai mais precisar dele, funcionário, o que vai fazer com essa informação dele, tá? E aí, só para você ter uma ideia, você desliga um funcionário, mas você precisa ficar com esse dossiê do funcionário por muito tempo. Eu acabei de mencionar aqui, são 100 anos que a lei ela prevê. Não é só aqueles 5 anos do Código Civil, nem os 2 anos da legislação trabalhista, etc. Mas você vê que são muitas. Eu fico limitada em definir, né, uma informação precisa sobre isso, porque vai depender de como a organização Entendi. está recebendo, registrando, informando para o funcionário o que ela vai fazer com os dados dele a partir do momento que ele está na empresa, a partir do momento que ele se desliga, a partir do momento que ele se aposenta, enfim. Então, isso tudo tem que ser muito bem combinado. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, do nosso papo, super interessante, super legal. Uma última pergunta é a seguinte: eu pessoalmente entendo a organização como um sistema complexo de processos de trabalho interagindo entre si, né? Então, o que acontece aqui pode ter impacto lá na frente. Agora, com relação a isso, quando você entra para fazer um trabalho de revisão de processos, um trabalho de mapeamento, de análise crítica, etc. Tal, perante
essa selva de processos, essa quantidade gigante de processos, né? Como é que você recomenda que a gente chegaria a isso, né? Quer dizer, eu vou conseguir mapear tudo? Talvez não, mas como é que começa? Por onde começa? O que faz? Né? Quais são os critérios? André, tudo vai depender do escopo para o qual você foi contratado para atuar naquela organização. Então, você sabe disso, a gente sempre entrou muito pelo cano, desculpe o termo, né? Mas é porque a gente era contratado para conhecer, trabalhar um processo, fazia o contrato para aquele processo, aí E aí, puxa uma pena, vem uma galinha, você sabe disso, né? Aí acabava que abre você fazia um o leque. processo antecessor, o antecessor do antecessor, o subsequente, enfim. Mas depende de como a organização vai te contratar e se você tem um escopo definido. Se é alguma coisa que está liberada, não dá para fazer tudo, porque isso tem um custo, né? Uhum. Você não vai ter mão de obra, a empresa não vai ter mão de obra suficiente, você não vai ter equipe suficiente. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é mapear os grandes, qual é a cadeia de valor da empresa. Aqueles Tá? macroprocessos. Os macroprocessos, da atividade fim e da atividade meio, Uhum. usando aquele modelo do Porter ou qualquer outro modelo. Tá? Então, os macroprocessos da atividade fim e atividade meio. Dali, né, você vai negociando com os gestores, né, da organização qual é a prioridade. Muitas das vezes, a prioridade reside na atividade fim. Aí você vai para uma decomposição desses processos. A gente usa a terminologia de árvore de processo, onde a gente abre do processo maior, os filhotes Dobrando. e por aí vai fazendo os desdobramentos. Tá? Muitas das vezes, essa decisão da administração superior se dá porque ela já vem medindo e um indicador mostrou que aquele processo X está com problema. Ok, o foco vai ser esse processo. Vamos lá verificar qual é a doença desse processo, tá? Outra das vezes é uma questão regulatória. Surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, qual é a prioridade? Preciso. Mapear todos os processos que possuem dados pessoais. Ou a empresa sofreu uma fusão. Na fusão, qual é o processo que se fundiu com o outro? Então, começa por ele. Ou mapear aqueles que o cliente está reclamando muito. Enfim, então, isso é discricionário, não tem jeito. Mas o modelo começa dessa forma, né? Você pegando, olhando os grandes processos, dali você fazendo as respectivas decomposição, aí você vai falar, decompõe para a empresa toda, é fácil, é difícil? É possível, André, porque nós dois já trabalhamos numa organização com 11 mil funcionários e a gente fez essa E fizemos, decomposição. né? E fizemos. E Fizemos. chegamos ao organograma, né? Depois fizemos, e depois fizemos o mapeamento de cada processo. Demorou 10 anos. Poderia demorar um ano, poderia demorar... Aí depende, tudo em gestão, essa palavra depende, parece, eu já falei várias vezes aqui hoje, parece chata, repetitiva, né? Mas é Mas é verdade. fato, mas é verdade. Então, vai depender de qual é o... Muitas das vezes, nós já passamos por uma experiência, você deve lembrar, que a gente começou por um processo bem simples, só para testar. Eles queriam nos testar o Com consultor, certeza. Vamos ver se né? esse pessoal é bom mesmo, né? Vamos testar. Então, dá um processo simples para eles resolverem. Deu certo, aí foi para o cabeludo, entendeu? Então, isso é uma decisão discricionária. Então, o que eu deixo claro, André, que eu acho que é mais importante, seja qual for a sua contratação, o importante é que a empresa tenha uma metodologia de gestão de processo. E Uhum. se não tiver, você, como consultor, ajude a criar e deixe isso como seu legado. Tá? E nessa metodologia de gestão de processo, o fator humano é o número 1. E uma coisa eu aprendi, que eu acho que a gente precisa sempre aprimorar, né, André? Eu acho que a gente não está pronto. A gente precisa comunicar. Essa é a palavra-chave em processo, Com né? certeza. Na vida, né? Nas relações humanas, pessoais, né? Então, a comunicação é fundamental no modelo de gestão de processo. Você comunicar o que está acontecendo, você tira os medos das pessoas, e o que estão fazendo? Estão fazendo caça às bruxas? Então, se você comunicar bem o seu projeto, ele vai A rodar coisa flui bem. melhor, Se né? você comunicar os resultados, as pessoas vão ganhando confiança. Então, os resultados precisam ser comunicados. Às vezes, a gente pecou muito, André, porque a gente tinha resultados para transmitir, a gente usou pouco a comunicação em É algumas verdade. situações É verdade. e não vendemos, a gente precisa vender o peixe o tempo todo. Então, a comunicação é um fator primordial, perdão. Mas seja o que for, permeando tudo isso, você precisa trazer as pessoas para esse modelo. E aí você precisa trazê-las como? Com capacitação, envolver, né? Montar essa cultura de processo, porque não é só chegar uma metodologia, tá pronto. Não. Então, é fazer aos poucos, com bastante comunicação e trazendo as pessoas juntas.
Legal, bacana, muito bom, muito bom. Bem, chegamos ao fim. Eu agradeço aqui bastante você, Maria Elisa, assim, de coração, tá certo? Você é uma pessoa Obrigada. super legal, conhece muito do assunto, né? As suas palavras finais aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Bom, primeiro agradecer, né, você pela oportunidade. É sempre bom conversar com pessoas que a gente já se relaciona há tanto tempo, né, que a gente sente saudade. A pandemia nos deixou isolados, né, André? Mas é muito bom estar aqui contigo novamente, e dizer para as pessoas: não desistem, perseverem. Esse modelo de processos e pessoas é alguma coisa que ele é viciante, né, André? Com Então, certeza. é muito bom. Perseverem, façam, sejam criativos, né? O Brasil precisa de pessoas assim, como vocês, como nós, né? Que sejam criativas, que queiram fazer o seu melhor. E tenham certeza de uma coisa: a gente vai errar nessa caminhada, vai acertar, espero que a gente acerte mais, vai aprender, mas não desistam. Então, criem um bom modelo, tenham convicção que esse modelo também nunca estará pronto. Eu tenho certeza que o meu modelo, depois de tantos anos, né, desde 82, trabalhando com processos, ele não está pronto ainda. Tem algo a melhorar, né? Tem algo a melhorar, né? Então, vamos em frente. Ok. Uma boa caminhada. E só para fechar, Feliz Natal, tá, André? Ah, sim, Feliz Natal, então. Feliz Natal e um Já ótimo estamos próximos do Natal. Está Caramba. muito próximo. Um ótimo 2022 para você e para todos que nos ouvem. Para todos nós, para todos nós. Um forte abraço, Marisa, um beijo, um beijão para você. Obrigada. E Você até a também. próxima. Até a próxima. Tchau.